Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos abordar um assunto diferente acerca de medicina, comparando o método PBL e o método tradicional dentro da medicina. Esse aqui é o Darley de Freitas, meu namorado. Prazer. Fala galera. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem também, tá? Eu também tô bem. Tá? Então tá bom. Então, pessoal, nós decidimos trazer essa abordagem justamente porque muitos estudantes têm essa dúvida em relação à metodologia baseada em problemas, que é a metodologia, comparada, com a metodologia tradicional. Exatamente, né? Muita gente vem me perguntar, né, cara? Tipo, Darley, o que você acha melhor, PBL ou tradicional? Assim, depende. Eu já tive um pouco dos dois, né? Minha faculdade é tradicional, mas eu já tive, nos primeiros anos, eu tive matéria de PBL, né? E assim, dependendo do momento do curso, eu acho bem interessante, né? Sim. Da mesma forma, eu acho interessante algumas partes também, né? Mas em outras eu tenho um pouco de dificuldade de lidar exatamente com a metodologia. Tá bom, então bora começar pela divisão do curso. O curso, ele tem quantos anos? 6, né? 6 anos. E esses 6 anos, eles são divididos em 3 etapas. A primeira etapa, que é a que eu me encontro, é chamada de ciclo básico e tem duração de 2 anos na minha faculdade. A segunda etapa é chamada de ciclo clínico e também tem duração de 2 anos. E a terceira etapa? É, internato, né? O internato, que é a fase que o Darley se encontra. Eu acho que não muda muito de uma faculdade para outra, não, né? Pelo menos essa estrutura. Internato eu acho que não. Na minha, não, né? A estrutura dos 3? Hã? A estrutura de base. Dos 6 anos, né? Para quem não sabe, eu estudo na Universidade Federal de Viçosa, tá? Lá em Minas Gerais, e ela estuda aqui na UEMA, né? Então, assim, a gente vai comentar um pouquinho algumas diferenças que tem nesses métodos, o que a gente viu de dificuldade, né? E o que a gente acha que dá pra gente debater aqui. Pode começar, aproveita que você tá no início. Certo. Vamos começar falando de formato de aula. Dentro da metodologia PBL, como eu já citei em alguns outros vídeos, nós não temos uma aula onde o professor vai até o quadro, ensina, ou então tem apresentação de slide e ele discorre acerca daquele assunto. Pelo contrário, toda semana a gente vai ter algum caso, principalmente com foco na matéria de tutoria e de laboratório morfofuncional, e a partir desse caso que nós iremos aprender aquele conteúdo. Ou seja, nós temos que ir para a aula já sabendo daquelas informações. Exatamente. O tradicional é um pouco diferente, né? Lá você pode ir sem precisar estudar nada, sem precisar saber nada, né? Só dar as caras, porque querendo ou não é uma aula. Então o preceptor ele vai chegar lá com o slide, vai colocar o slide lá e vai te ensinar. Eis a questão, eu tinha alguns professores que gostariam que nós chegássemos já com o conteúdo estudado, igual é no PBL, porque a taxa de retenção, de aprendizado é maior. Mas eis a questão, um dos problemas do método tradicional, pelo menos que eu vejo, é que além da gente ter que assistir a aula, passar o dia inteiro assistindo a aula, a gente ainda tem que chegar em casa e estudar, cara. Então, ou seja, eles estudam, eles têm um tempo protegido, não é isso? A gente tem umas áreas verdes na semana que são dedicadas para esse estudo. Porque como a gente tem abertura e fechamento dos casos, então, obrigatoriamente, a universidade tem que dar o espaço pra gente estudar. Então, vocês meio que estudam em casa, então, tipo assim, de manhã, enquanto eu tô lá assistindo a aula, sofrendo, querendo dormir, vocês estão em casa estudando bonitinho, e depois só vai debater. Isso. Enquanto eu vou assistir a aula, fico sentado lá morto o dia inteiro, depois ainda tem que chegar à noite e dar conta de estudar todos os capítulos. Ele tá falando assim, mas tá dando uma impressão de que ele fica morto e a gente não fica morto, né? Mas a gente também fica muito cansado. E apesar de não ter um professor do modo tradicional, nós temos os tutores. Esses tutores, eles servem justamente para direcionar, sanar algumas dúvidas. Às vezes nós podemos levar algumas informações equivocadas, esse tutor sinaliza isso, corrige ou acrescenta outras informações, e ele dá sempre um retorno pra gente, né? Ao final dos fechamentos ou dos módulos, ele dá um retorno, como foi o nosso desenvolvimento, o que a gente tem falado, como que nós temos nos portado. Tá, e o que você sentiu de dificuldade em relação ao PBL? Principalmente quando você entrou e que você tá vendo que talvez está melhor hoje ou continua a mesma coisa? Eu não sabia por onde começar a estudar. Por exemplo, o professor, a gente chegava lá, tem as referências, beleza. Só que quando tu chega ali no primeiro período, você não sabe o que é um Guyton, que
que é o livro de fisiologia, você não sabe o que é um Junqueira, que é o livro de histologia. Então, eu sentia que no início eu perdia muito mais tempo procurando onde estudar do que efetivamente estudando. E isso me atrapalhava bastante. Hoje em dia é mais fácil, né? O Danley também me ajuda bastante nisso. Alguém te ajudou, né? Entendi. Que bom. Eu te acho, né? Com certeza. Tá. Então você sentiu dificuldade nessa questão aí. No meu caso, qual que era a nossa dificuldade? Era dar conta de todo o conteúdo. Porque, tipo assim, vamos supor que na segunda a gente tem aula o dia inteiro, né? Vamos supor que a gente teve aula de manhã e a gente teve aula à tarde, de 2 matérias diferentes. Só o professor que deu aula de manhã, por exemplo, em 2 aulas ele deu 6 capítulos. Aí você fala assim, cara, como é que eu vou chegar à noite cansado, tendo que resolver toda a minha vida, lavar roupa, né? Que a gente faz isso, né? Tem que fazer essas coisas também. Falam que homem não faz essas coisas e tal. E ainda tem que dar conta de 6 capítulos, mais os capítulos de outra matéria à tarde, né? Show. Então isso eu achei bem complexo. Então, pra quem tá entrando na medicina agora, sinceramente, você dá conta dos 6 capítulos? Não. Ninguém dá conta dos 6 capítulos. Você tem que entender que você sempre vai estar atrasado na matéria. Sempre vai estar faltando conteúdo, você sempre vai sentir que não sabe ou que não fez o suficiente. Então já fica calmo em relação a isso. Sim, né? Até porque eu tô no meu 7º ano de curso, né? São 6 anos, mas a pandemia me atrasou e eu ainda sinto que eu não sei tudo, né? Então... E nunca vai saber, né? Exatamente. Nunca saberemos tudo. Exatamente. Beleza. Então falamos sobre esse sistema de ensino. Quanto às disciplinas, eu vou falar acerca de como é distribuído as minhas disciplinas, só por cima. Como eu já expliquei em outros vídeos para vocês, eu tenho tutoria, laboratório morfuncional, habilidades de clínicas médicas, pesquisa científica médica, humanidades médicas, o eixo lá que trabalha idas ao UBS, né, que é o postinho de saúde. E ao longo dos meus 4 primeiros anos, eu sempre voltei a essas disciplinas. Dentro dessas disciplinas, nós teremos módulos. Então, dentro dessa disciplina, a gente vai ter módulo de metabolismo, de bioquímica, de fisiologia, mas não é separado. Por exemplo, vamos estudar toda a fisiologia, depois toda a anatomia, depois toda a bioquímica. Não. Eles dão um caso pra gente de alguém que tá, sei lá, quebrou o fêmur, e aí a gente vai ter que estudar acerca do osso, como é que é aquela constituição, como é que é a formação, enfim, é dessa forma. E assim vai aumentando gradativamente. É dessa forma. E no internato, né, é o tradicional mesmo. A gente vai pros estágios, que eu acredito que não seja muito diferente do método tradicional, que é prática, né? Querendo ou não. Assim, eu já contei pra vocês como é que é o tradicional, mas eu tinha todas essas matérias que ela tem, tá? Só que não era discussão de caso clínico. Eu tenho essas matérias em separado, então anatomia a gente vai estudar anatomia. Habilidades médicas, a gente vai estudar habilidades médicas. Metodologia, a gente vai estudar metodologia. Só que aí a gente tinha uma matéria só, que era o PBL, que a gente nessa matéria pegava, a professora passava um caso clínico, aí a gente pegava todas essas matérias separadas e tentava conectar tudo, entendeu? Tipo, no início era até chatinho, não sei lá, tudo no início da faculdade é chato, né? Só que depois a gente vê que é importante, né? Só que aí chegou, acho que no 3º ano, eles cortaram, 3º, 4º ano, se eu não estou enganado. Porque veio pandemia, eu acho que a professora saiu, não tenho certeza. Mas assim, era muito legal que a gente tentava conectar todos esses pontos que a gente via em separado nas matérias. Porque se você vê, por exemplo, farmacologia, você vê imuno, você vê patologia, você vê coisas separadas. Só que aí depois você vê que você consegue conectar essas coisas, entende? E faz mais sentido você estudar isso junto, tá? Eu gosto dessa ideia também. Às vezes eu confesso que eu gostaria de ver as coisas em separado, porque até chegar o momento no qual as coisas farão sentido, vai levar um tempo. É isso, eu percebi, né, que você falava que não fazia sentido. Várias vezes você virou pra mim. Por exemplo, você estuda várias coisas isoladas, só que tá tudo bem organizado. Mas pro aluno, novato, calouro, a gente fica... O que é isso? Só que daqui a um ano, você vai perceber que vai fazer sentido em algum momento. Exatamente, né? E também em relação a outra coisa que eu queria abordar aqui, eu acho que a principal diferença mesmo entre PBL tradicional é
PBL, eu acho que o aluno tem que ser muito mais protagonista no seu aprendizado, porque por mais que você tenha tutores, você precisa meter muito mais a cara, descobrir muito mais coisas sozinho, no contrário tradicional, porque o professor já vai falar, olha, tá aqui, tá aqui, tá aqui, o slide é esse, tá nesse livro, dessa forma, os pontos importantes são esses, porque você vai para um livro de Fisiologia do Guyton, um livro enorme. O que é importante dali, gente? Cara, eu acho. Como é que eu vou fazer isso? E o que eu acho mais difícil no PBL não é isso. É você saber assim, cara, beleza, me passaram essa questão aqui para eu estudar. Até onde eu vou? Exatamente. Entendeu? Não, até será que, por exemplo, se eu vou estudar sobre osso, será que eu tenho que estudar só o nome do osso, como é que ele é formado, é alguma coisa assim? Ou será que eu tenho que aprofundar, estudar acidente anatômico, estudar movimentação, estudar microbiologia, histologia do osso, fisiologia, farmacologia, entendeu? Só que com o tempo, e você lidando com veteranos, com outras pessoas que lidam com o curso, a gente vai tendo esse feeling de saber o que é realmente importante e aquilo que não é. Por mais que esse feeling ainda seja um pouco prejudicado, né? Porque é um feeling próprio, né? A gente tá no início. Então, como é que eu mesmo vou ter um feeling, entendeu? Você não tem muito filtro, exatamente. Né? Então, pode ser que nós escolhamos algumas informações que talvez não fossem tão necessárias e descartemos outras que talvez fossem muito necessárias. Então, tem esses dois extremos. Por exemplo, tem uma questão no laboratório morfofuncional e aí, até onde eu vou? Só que tem essa questão de se aprofundar muito. Da mesma forma, tem a questão do se aprofundar pouco e não saber o suficiente. Exatamente. Entendeu? Estudar, assim como tem muita gente que estuda muito, como é que eu vou saber que eu tô estudando pouco, entendeu? Eu acho que o rolê é tipo assim, cara, você tem, nos dois métodos você fica ansioso. Só que o negócio é o seguinte, no PBL você fica ansioso porque você não sabe quando termina. Onde termina o conteúdo. Você fala assim, cara, eu vou até aqui, eu preciso estudar mais, já tá na hora de eu dormir, eu não sei se eu preciso aprofundar. Enquanto que no tradicional você tá assim, tá, o professor deu X capítulos, só que eu consigo terminar, entendeu? Então você fica ansioso pra, cara, eu preciso cumprir isso aqui nesse período que eu tenho, porque eu tenho uma prova, que é outra coisa que é diferente, né? As notas, os métodos de como conseguir nota, que talvez eu acho o PBL chato por isso, né? Não sei. Por exemplo, no PBL nós ganhamos dois formatos de nota, né? A nota formativa e a somativa. Eu não lembro exatamente a diferença entre elas, mas uma é o meu comportamento. Então, por exemplo, eu chegar cedo, eu ter participação, eu levar material, imagem para botar no slide, eu ir lá na frente falar, eu ser didática para ensinar aquele conteúdo também. Enfim, isso garante pontuação para a gente dentro do PBL. E essa parte da nota representa 30%, ou seja, 3 pontos de 10 na minha nota, entendeu? Então, por exemplo, se você falta, às vezes é prejudicado porque não tem ninguém falando por você. Exatamente. Então você sai prejudicado por causa disso, entendeu? E querendo ou não, é uma briga, porque todo mundo quer falar pra ver quem fala mais, quem sabe mais pra ganhar ponto. Isso eu acho... aquele negócio de vestibulando que quer mostrar que sabe mais, sabe? Acabou de sair do ensino médio. Eu estudei mais que eu sei, não sei o que lá. Deixa eu fazer um adendo. Meu Deus, tem muito adendo. Só que, por exemplo, isso é muito bom porque nos estimula a saber falar, ensinar aquele conteúdo, entende? Só que por outro lado, você precisa... Eu sinto dificuldade ainda de ter um feeling, de saber até que ponto eu preciso ir pra garantir uma ótima nota, entendeu? Porque é muito relativo também, depende do professor, se o professor gosta da forma que você fala, se não... Enfim, tem X fatores pra você atender. Mas que me ajuda muito no PBL, essa questão de falar. Eu sempre gostei muito de falar. E expor esse meu conhecimento me facilita bastante. Uma coisa que eu gosto também nisso é porque durante essas discussões em grupo, eu consigo aprender bastante com os meus amigos. Então, por exemplo, você falou alguma informação que eu não estudei. E você traz bem ali referenciado, eu vi que você realmente sabe, eu não entendi, você pode repetir pra mim, por favor? Eu vou e anoto aquele conteúdo. Então a gente ganha tempo também nisso. Sim, mas eis a questão, né? Se for bem referenciado. Se for bem referenciado, por isso que eu falei. Pode trazer informação que não é tão verídica também, né? Porque às vezes a gente enche linguiça pra ganhar ponto. Exatamente. Né? E já no nosso lado, você só tem que ir na aula, chegar pra ganhar presença, tá? Isso. E o resto é prova. Então, enquanto eles estão sempre estudando, tem que estudar todo dia, bonitinho, já chega na semana de prova o conteúdo todo estudado, a gente pode levar de boa
e só assistindo as aulas e estudando um pouco. Tem gente que é sábia assim, eu tento me organizar assim para não acumular muito para a prova. Você pode só levar de boa na semana de prova, você se mata uns 4, 5 dias ali e passa na prova. Mas eis a questão, aí você está estudando para a prova, você não está estudando para a vida, né? E você vai ser médico. Exatamente. Você não, né, gente? Mas às vezes você vai ser médico também, não sei. Mas eu acho que esse é um dos pontos positivos e negativos do PBL, né? E do tradicional também, né? Sim. E acredito que seja isso, né? Não. Tem mais uma coisa, tem mais uma coisa. Tem mesmo que eu ia falar de alguma coisa aqui? Eu acho o seguinte, eu acho que o PBL e o tradicional são metodologias muito boas. Só que tem que ter um momento certo. Como é que na minha cabeça faria sentido isso? Faria sentido de você começa o curso como tradicional, um curso tradicional, então você vai aprendendo ali as matérias separadas e tudo, vai separando bonitinho, sabendo até onde você precisa ir, que o professor te dando as informações mais importantes, e à medida que você vai avançando no curso, principalmente internato, que a gente está muito na prática, seria interessante começar o PBL. Entendeu? Ou no ciclo clínico, no meio do ciclo clínico, no internato, porque você já tem toda a base estabelecida, você já sabe tudo que você precisa de básico e você está começando a ir para a prática. Então faz sentido você começar a ter PBL, você começar a conectar e debater as coisas. Você pega uma doença que você viu na prática, aí você traz e você fala assim, putz, eu já tenho um conhecimento prévio do que eu tenho que abordar, do que eu sei muito bem, do que eu não sei, então eu vou aprofundar no que eu não sei tão bem, conectar os pontos para chegar na prática e detonar. Entendeu? Isso é muito válido mesmo, porque você pegar um caso clínico e estudar ele assim sem conhecimento prévio, acho que às vezes fica um pouco não produtivo, né? Porque acaba que o caso clínico passa despercebido e você quer mesmo saber do conteúdo, então é para estudar fisiologia de tal coisa, vamos estudar. E acaba que o caso clínico não é tão frisado como deveria, né? Exatamente. E eu acho que acredito que quando a gente tivesse mais conhecimento a partir do ciclo clínico, eu realmente acredito que a partir do 5º período era o momento ideal de botar o PBL, porque você já viu todo aquele conteúdo, você vai saber fazer links muito mais aprofundados. E um adendo que eu quero fazer em relação à fala do Danley, em relação a conteúdo acumulado. Gente, é muito bom no PBL quando chega época de prova. E eu simplesmente já estudei tudo. Quando você realmente estuda, entendeu? Então eu já montei meus flashcards, já tenho um caderno montado, já tá tudo estudado. Eu só preciso sentar na minha cama ou na minha cadeira e ficar fazendo flashcard e folhear o caderno, porque já tá tudo estudado. Porque ela também se desespera, mesmo já tendo estudado tudo. Enfim, mas semana de prova é para você voltar naquilo que você não viu bem visto e dar uma intensificada. Aí dá uma desesperada ali, só que depois dá certo. Não dá? Dá certo. A gente faz dar certo, né? A gente faz. Essa aqui. Então, assim, eu acho que mais ou menos essa é a visão que a gente consegue compartilhar sobre como que é essa dinâmica PBL tradicional. Também tem uma coisa que é melhor que a outra? Talvez não. Tem coisas que se encaixam bem em determinados momentos, né? Tanto que eu agora no internato, quando eu estava rodando em GO, de ginecologia e obstetrícia, eu estava tendo algumas discussões, né, de casos como se fosse um PBL mesmo. E, cara, foi muito produtivo, Uma coisa que eu só tinha feito até o 2º ano, e aí eu voltei do internato e eu vi o quanto aquilo fazia diferença agora, sabe? Então eu acho que é uma coisa a se pensar, sabe? No fim, eu acredito que eles sejam complementares. Exatamente. Não é? Exato. São complementares. É isso, galera. Então acho que era isso que a gente tinha pra falar, né? Qualquer dúvida, podem colocar aqui nos comentários. Deixa um like. Conosco, deixar o seu like e se inscrever também. Exatamente. Abraço, galera. Tchau, pessoal. Fui.